Agora sim, pessoal, vamos lá. Vamos lá para a gente poder estar falando de porcentagem. Então, agora começa a nossa quinta aula do curso. Vamos lá. Bom, vou começar falando um pouquinho de porcentagem, né? O que é porcentagem? O nome já diz, né? Por 100, né? E o que significava mesmo a nossa palavrinha por? Nossa palavrinha por, né? Ela nos remete à divisão. E 100 é 100. Por isso que é uma divisão sempre por 100. E não é à toa, né, que a nossa forma simbólica é isso daqui. Essa barrinha, ó, é a divisão. E esses dois zerinhos, né, essas duas bolinhas são dois zerinhos. Esses dois zerinhos é exatamente do 100, tá bom? Então, é por conta disso. Tanto que quando a gente fala ali de a parte de farmácia, a gente tem ppm. Até se você for em bula de remédio, você vai ver coisas que tem ppm. Significa parte por milhão. E parte por milhão significa que são divididos em 1 milhão. E a representação do milhão é dessa forma. Porque a gente tem, ó, 5 zerinhos embaixo e mais um em cima. Ou seja, 6 zeros representando 1 milhão. O ppm não é importante para a gente agora, tá? É mais uma forma aí de estar colocando no nosso dia a dia, né, onde a gente encontra isso. E porcentagem eu nem preciso falar que está hiper presente no nosso dia a dia, né? Todas as provas que vêm matemática, porcentagem está lá, né? Porque é algo do nosso dia a dia. Você vai ali na rua do comércio ali da sua cidade, sempre aparece, né? Liquidação, tanto por cento de desconto, né? Ou se não, você vai no banco, uma taxa de juros de tantos por cento. É exatamente isso, né? Fica ali acrescentando ou diminuindo. E a gente vai falar muito disso na aula de hoje. Mas para começar, eu queria relembrá-los um pouquinho dessa palavrinha, né? Dessa preposição de. Essa preposição de sempre significa o quê? O que essa preposição de tem de significado matemático para nós? Essa preposição tem o significado de multiplicação. O significado de multiplicação. Ou seja, né, nós temos aí tanto a parte, né, que pode vir como do ou como dá, né? 20% do total, 40% da nota prevista, certo? Então, dá, o de, o do, vai estar trazendo aí para a gente multiplicações, certo? Então, vamos lá, vamos pegar um exercício que a gente vai trabalhar com essa multiplicação, vamos escolher alguns valorzinhos aqui, eu vou precisar de 2 valores, um menor do que 100, tá? Para a gente usar uma porcentagem menor do que 100, e um valor aí qualquer, tá? Que pode ser até maior do que 100, maior que 1.000, aí não interessa. Então, vamos lá, coloquem aí, gente, 2 valorzinhos, um foi o 48 e o outro foi o 20. Poderia usar o 80, olha lá, ó, hoje é o aí que eu gosto, agora o pessoal participando, eu já tenho números aí para a próxima, muito legal, se quiser a gente até aborda 2 aí. Então, vou usar o 48 e o 20. Então, vamos pensar aqui em 20% de 48. Ah, professor, se fosse 48% de 20, daria a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma coisa, então não faz diferença isso para nós. Então, eu vou colocar assim para vocês. 20%, eu gosto de trabalhar ali com um valorzinho em fração para nos facilitar. Então, eu vou fazer assim, ó, 20 sobre 100. O D é vezes e 48. Então, 20 vezes 48. Vou fazer aqui, ó, o 20 com 48, né? Temos o 0 e 2 vezes 48, 960. E 100, aqui embaixo eu coloco 1 para poder fazer 100 vezes 1, que é 100.
E aí, a primeira dica aí da aula de hoje, né? Toda vez que eu dividir por 100, eu tenho que andar quantas casas decimais? Sempre da direita para a esquerda. Quantas casas decimais eu tenho que andar quando eu dividir por 100? Vocês vão ouvir eu falar muito isso hoje. E é para a gente realmente gravar, tá? Dividir por 100 são 2 zerinhos, então eu ando 2 casas decimais da direita para a esquerda, tá bem? Então, conta aqui, ó, 1, 2, coloca a vírgula, ficou 9,60, ou apenas 9,6, tá bom? A gente vai montar um problema usando esses números, mas eu queria pegar um que o pessoal colocou, tanto a da Magali quanto a da Cláudia daria certo no exemplo que eu quero mostrar para vocês. Eu vou pegar o da Cláudia ali, o 80 e o 120, que eu quero mostrar um macetinho para vocês, que eu falei para eu passar bastante macete, então vamos passar aqui, ó. 80% de 120. O porcento, ele tem 2 zeros, certo? Muito bem. Então, ó, 1 zero do 80, você corta com 1 zero da porcentagem. 1 zero do 120, você corta com outro zero da porcentagem. Ficou apenas 8 vezes 12, né? 8 vezes 12 dá quanto? Olha só, 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 8 vezes 1, 8, com mais um que subiu, 96. Então, 80% de 120 é 96. Se eu pego aqui o exemplo da Cláudia, colocou 50 e 300. Olha, esse exemplo dá para a gente usar mais coisas ainda. Olha que legal. Por isso que eu gosto de vocês participando. Olha quanta coisa a gente consegue estar falando. 50% de 300. Vou fazer 2 macetes com isso para vocês. O que significa 50%, pessoal? Me traduzem em uma palavra só. Vamos ver se vocês estão craques. O que é 50%? Metade. Metade, muito bem. A pessoa colocando também no chat. Isso mesmo, metade. Então, 50%, você poderia estar falando que é metade de 300. Metade de 300 é, se eu não estou enganado, 150. Tá? Ah, e se eu quisesse usar o macete anterior, professor, agora eu tenho 1 zero no 50 e 2 zeros no 300. O importante é você cortar 2 zeros. Você pode cortar um zero do 300 com um zero da porcentagem. Um outro zero do 300 com outro zero da porcentagem. Se quiser, pode fazer assim, tá? Não tem problema. E aí você fica com 50 vezes 3. 50, 100, 150. Tá aí, ó. Mesmo jeito, tá bom? Então, tá aí 2 macetinhos já logo de cara para vocês, além da nossa divisão por 100, tá bom? Muito bem. Então, agora vamos montar uma situação, problema, né, que envolva isso daqui, 20% de 48, e a resposta vai ser 9,6 ou 9,60. O que vocês querem estar falando? Então, sugestões aí para a gente poder estar abordando. Nota de corte, boa. Então, podemos falar assim. Nota de corte, um concurso, é 20% da sua pontuação total. Sim, a maior pontuação que pode ser feita. A maior pontuação pode ser feita nesse concurso. É 48 pontos. Qual será sua nota de corte?
Vamos ver se ficou bom. A nota de corte de um concurso é 20% da sua pontuação total. Se a maior pontuação que pode ser feita nesse concurso é 48 pontos, qual será a sua nota de corte? Perfeito. Então, nota que a gente viu aqui, ó, 20% da sua pontuação total. Olha o dá aqui na multiplicação. E essa pontuação total, ele coloca aqui, ó, 48 pontos. Então, 20% de 48. Portanto, temos que chegar a 9,6 pontos. Tá certo? Tudo bem? Então, tá aí, vamos ver aqui, a gente falou a referência ao exercício 1. Será que o exercício 1 falava exatamente dessa forma para a gente? Tá aqui, ó. Era uma questão da avança, ó, ela foi muito direta na pergunta. Quanto é 40% de 200? Né? Então, estava aí exatamente o que a gente queria. Vamos para o segundo tópico da noite de hoje, em que agora a gente vai trabalhar com ele perguntando a porcentagem, né? Então, vai ser um exercício que ele perguntaria a porcentagem. Como que eu faço? Então, eu vou escolher dois números, tá? Eu vou escolher dois números. E a melhor forma de fazer isso, pessoal, é a regra de 3, apesar de não ser a única forma para a gente chegar à solução. É apenas uma das formas. A outra vai ser a divisão, tá? Mas eu acredito que a regra de 3 seja mais fácil da gente pensar. E outra coisa que eu queria aproveitar para estar falando nessa parte da teoria é o seguinte: o que significa para a gente 100%? Estava aqui em cima. Mas o que significa para a gente 100%? Vocês pensam que não, mas essa perguntinha faz muita diferença. Total. Tudo bem, o total, a pessoa respondendo também no chat. Legal, pessoal, é o valor total. Então, vejam só, o total, normalmente, é o seu início ou a quem está sendo relacionado. Opa, acho que eu vou até anotar isso e vou falar para vocês anotarem, tá bom? Também, tá bom? Valor total. Vamos dizer assim, 100%. Ele pode estar se referindo ao seu valor total, ao seu valor inicial, né? O total do início, né? Ou ainda a quem está sendo relacionado. Por que eu estou falando esse relacionado? Porque vejam só, antes da gente fazer um exercício. Quanto é 20 em relação a 40? Se fosse um exercício desse, quem que seria o meu 100%? O 20 ou o 40? Seria o 40, porque é em relação ao 40. E aí, olha só isso daqui. Quanto é 40 em relação a 20? E agora, quem que é o nosso 100%? O nosso 100% agora vai ser o 20. Então, nem sempre a gente pode falar que é o maior valor. Vocês viram que eu nem coloquei aqui maior valor, tá? A gente tem que ficar sempre de olho em quem está sendo relacionado, tá bom? Ficou claro? Isso daqui é muito importante, pessoal. Eu não quero que vocês aí tenham dúvidas sobre essa parte, tá? Isso daqui faz uma enorme diferença. Boa, tô gostando de ver hoje, pessoal, hein? 100% do que pedi. Aí, legal. Então, vamos usar dois números. Sugiro que sejam dois números bonitos, tá? Nada de 87, 91. Vamos pegar dois números bonitos, até podem ser grandes ou pequenos, mas bonitos, fáceis da gente trabalhar ali. Vamos ver como que vocês estão com números bonitos quando eu falo.
60 e 120. Eu vou escolher o aqui da Magali, o de 150, 357, eu acho que eu já, apesar dele ser múltiplo de 3, né? Mas 85 e 120, eu acho que eu vou pegar 85 e 120. O da Cláudia eu não vou pegar porque eu acho mais fácil, né? 60 é metade de 120. O 400, 150, 150 não é múltiplo. 357 já é um número mais chatinho. E 80 e 390 vai dar quebrado, mas seria uma segunda opção. Eu vou pegar 85 e 120 ali, não é tão claro para a gente. Então, vamos lá. Entre esses dois números, tá? Qual deles vai ser 100%? Né? Depende do que ele perguntar. Então, nesse caso, eu vou falar que o nosso valor inicial seja o 120. Tá? Então, eu vou querer saber a porcentagem, 85 corresponde a que porcentagem do 120. Portanto, eu monto assim a minha regrinha de 3. Faço 120 tá para 100%, e ó, 85 tá para X%, tá vendo? Ó, porcentagem embaixo de porcentagem, valor embaixo de valor. E uma coisa que é bacana da porcentagem, na regra de 3, é que ela é sempre diretamente proporcional, né? E por isso que vem aquela coisa na cabeça que achar que a regra de 3 é sempre em cruz, né? Ela não é sempre em cruz, mas em porcentagem ela pode ser feita, tá bom? E aí, vamos lá. Ficamos com 120 vezes. Aí temos. Perdi a conexão com a rede. Vocês estão me ouvindo? Dê um joinha se vocês estão me ouvindo, porque aqui está aparecendo conexão sim. Então tá. Então é mais a. Valeu. É mais a nossa conexão aqui que está ruim. Vai perde. Aí voltou. Perfeito. Obrigado, pessoal. Então vamos lá. Eu fiz aqui, ó, para retomar o exercício. 120 é o total, multiplicando em cruz um x, e o 100 multiplicando com 85. E 100 vezes 85, né, multiplicar por 100, é só acrescentar 2 zerinhos. Ficamos com 8.500. E aí o 120 que está multiplicando, ele passa dividindo, ficando 8.500 por 120. Vou até cortar um zerinho para ficar mais fácil. E aí vou fazer 850 dividido por 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Ixi, o número não foi. 84. Sobra 1, desce o 0. Aqui ficou legal. É bom a gente recapitular essa coisa da divisão. Desci o 0. Acabei de descer o 0. Eu tenho que dividir. Que número vezes 12 mais se aproxima do 10? Nunca ultrapassando. 0. Então, 0 vezes 12 dá 0. E daí 10 menos 0 dá 10. Aí eu teria que descer o próximo número. Só que eu não tenho o próximo número. Então, eu tenho que colocar a vírgula. Para acrescentar um 0 aqui. E aí fica 100 dividido por 12. Que aí vai dar 8. E aí chegamos em 96. Sobra 4. Acrescenta um 0 de graça. E aí vai ficar dando 3, né? Porque vai ficar 3 vezes 12, 36. Sobra 4. Coloco o 0, 3, e assim por diante. Portanto, isso ficou 70,833%. Tá bom? Então, tá aí ficando dessa forma para nós. Deu para entender? Principalmente, acho que a parte mais difícil aqui talvez tenha sido a divisão, para a gente lembrar desse 0, dessa vírgula, que às vezes confunde. Tudo bem?
Então, bora lá, vamos fazer um probleminha, uma situação problema. O que vai ter que ter no nosso problema? Vai ter que ter 120, vai ter que ter 85, e ele vai ter que perguntar, né, a porcentagem que 85 é do 100. E aí? Sobre o que vocês querem fazer? Porcentagem, acho que dá para fazer com todas as situações possíveis, eu acho. Até alguém falar alguma aqui e eu não consegui pensar. Opa, uma entrada da bicicleta, gostei. Entrada de um produto, né? Então, vai valer para muita coisa. Vamos lá, como que a gente pode estar montando? Coloca assim, uma bicicleta é vendida 85 a 120 que eu vou colocar aqui. O que vocês acham? Uma bicicleta é vendida a 120 ou é vendida a 85? O que vocês acham? Boa, a 120, o valor total. Legal, estou gostando de vocês. É vendida a R$ 120. Entretanto, fulano deu uma entrada de R$ 85. Isto ou isto corresponde a qual percentual do valor total? Acho que fica muito feio, tá certo? Mas fica feio. Deu uma entrada de R$ 85. Isto corresponde a qual percentual do valor do produto? Ver se ficou bom. Uma bicicleta é vendida a R$ 120. Portanto, fulano deu uma entrada de R$ 85. Isto corresponde a qual percentual do valor do produto? Perfeito. Está correto. Deixa eu só ver se não é na próxima parte. Não, qual o valor anterior da aplicação da porcentagem, qual o acréscimo, decréscimo. Não. Então, vamos lá. Eu vou querer... Pode falar, Magali. Pode falar. Se ele falasse assim também, qual a porcentagem, tipo assim, aproximada, para poder não ficar aquele monte de 333 assim, né? Isso. Aí ficaria... Tipo, aí pode... Eu acho que ficaria melhor, né? Ficaria, qual o valor percentual? Aproximado. Boa, gostei, aproximado. E aí, quando eu falo de porcentagem, a gente vai relacionar problema. Aí, o arredondamento pode ser para mais ou para menos. Aí é o que está mais perto. Nesse caso, né, o primeiro arredondamento mais bonito seria 70,8%. Mas pode ser que não tenha essa alternativa em decimal, só tem alternativas inteiras. Então, a segunda aproximação mais bonita seria 71%. Né? Agora, e se minhas alternativas fossem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90? Aí a terceira aproximação mais bonita é 70%. O que eu estou querendo dizer com isso? Olhem só que legal. Que é o que a gente tem que ficar muito atento. A, B, C, D e E. O de azul, tá? 70, 70,2, 70,5, 70,8 ou 71. Se tivesse assim, na verdade, daqui é 70,0, 71,0. Então, as suas alternativas estão com uma casa decimal. Com uma casa decimal, eu tenho que assinalar 70,8. Olha que legal. Agora em vermelho. Ó.
Agora em vermelho. É como eu gosto quando vocês participam. Olha como engrandece a nossa aula. Vamos lá. 69, 70, 71, 72 e 73%. Nota que agora não temos o decimal, né? Tudo números inteiros na resposta. Agora, a nossa alternativa correta seria 71. E teríamos uma terceira possibilidade, que é em verde. A, B, C, D ou E. Querer colocar de 10 em 10, por exemplo, 50, 60, 70, 80 e 90%. Nesse caso, a gente assinalaria 70%. Ou seja, nota que eu tinha 70 aqui e aqui. E nenhuma das duas era a alternativa correta, o 70. Era aqui. Então, quando ele perguntar aproximado para a gente tem que analisar o que a gente tem na resposta, né? O 70, quando deu 70,83 para a gente, o que era mais próximo entre todas as alternativas era o 70,8. Quando você vem aqui, o mais próximo de 70,8 era o 71. E agora, quando você vem aqui, o mais próximo de 70,8 era o 70. Olha só que legal. O que vocês acharam disso daqui, da ideia da Magali? Eu gostei muito, pelo menos. Então, né, a gente entender esse aproximado. E poderia, né, ainda pensando no nosso problema, pessoal, eu poderia deixar ele em um nível um pouquinho mais difícil. Então, vamos reler ele, vamos ver quem me ajuda aí, deixa ele um pouquinho mais difícil. Uma bicicleta é vendida a R$120. Entretanto, fulano deu uma entrada de R$85. Isto é, corresponde a qual percentual aproximado do valor do produto? O que eu poderia incrementar nesse exercício, principalmente pensando como a Vunesp, né? Gosta de 2 raciocínios. Para eu poder fazer um raciocínio a mais, uma continha a mais, pelo menos. O que ele poderia estar perguntando? Legal, fazer vocês quebrarem a cabeça, começarem a decifrar o que é uma situação, o que é um problema. O que eu poderia incrementar na minha pergunta? Legal, Priscila, quase, na verdade, quase. Se ele perguntasse o que falta em reais, você faria só 120 menos 85. Mas você chegou muito perto. Levantar o restante em alguns dias, né, o que falta, os juros, exatamente por aí mesmo, pessoal. Né, como juros se trata de um percentual, e o restante que ele vai pagar, e o que falta, juntando a resposta de vocês três, poderia perguntar qual o percentual que falta ou que resta ele pagar do produto. Qual o percentual que falta ele pagar do produto? Suponhamos que seja 71 aqui, para ficar mais fácil a conta de cabeça. Qual o percentual que falta? Ele já deu 71% de entrada. Então, faltam 29%. Certo? Então, a gente deixa aí o nível um pouquinho melhor do nosso exercício. Tá certo? Aí. Bora lá para próximo. Vamos ver aqui os exercícios, vai? O exercício 2, 3. 2 e 3, eles dizem isso. Vamos ver lá o que ele fala nos exercícios 2 e 3. 3 é quantos por cento de 5? Opa, legal. Então, 3 é quantos por cento de 5? Então, 5 é o meu 100%. O 3 é X. Na 3, Maria colocou 4 gramas de açúcar em 200 gramas de água. Então, a porcentagem de açúcar na solução é... Gente, isso daqui eu vou fazer com vocês. Eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Qual que é o meu 100%? Quem que é meu 100%? Quantos gramas é meu 100%? Maria colocou 4 gramas de açúcar em 200 gramas de água. Porcentagem de açúcar na solução. Quase entrando em química aqui. A solução é todo mundo junto.
Ou seja, a solução é 204 gramas. Deixem anotado aí. Por quê? Porque a solução é todo mundo junto. Então, você coloca 4 gramas em 200 de água. Então, você ficou com quanto no total? 204. Tá bom? Então, uma super pegadinha aí da FCC. Então, bem bacana. Gostei aí. Legal para a gente estar interpretando. Tá bom? Voltamos lá. Agora aqui, nesse terceiro exemplo que a gente vai abordar na noite de hoje, a gente vai falar sobre o valor anterior à aplicação da porcentagem. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Para me ajudar, sei lá, elaborem uma situação, um problema, só para a gente poder ver se vocês já conseguem entender só pela pergunta aí, né, pelo tema, pelo assunto. O que a gente vai abordar agora? Esse é um tipo de exercício, né, em que ele normalmente vai querer o valor inicial. Então, ou seja, pode ser que ele fale assim, apliquei um desconto de 10% e paguei R$50. Qual era o valor inicial do produto? Né? Ou seja, ele está perguntando lá no início, tá bom? Então, é isso que ele quer, tá? Problema como esse, tá? E aí, vamos chegar, né, nesse tipo de problema. Então, deem números aí, de novo, eu acho que pode ser números bonitinhos, acabados em 0, um para porcentagem, né, então um número menor do que 100, e algum outro número que vai ser o nosso valor final. 80 e 200, acho que 80 e 200 é um bom número, 80, 90 e 40. 20 e 40, talvez dê certo. Sei lá, vamos tentar achar, vamos ver o que dá. É que 80 eu acho uma porcentagem muito alta, mas pode ser. 40 e 200. Vou usar 40%, tá? E aí eu quero falar para vocês uma coisa. Na porcentagem, assim como em todos os outros assuntos que a gente já estudou, pode aumentar ou pode diminuir. Quando eu aumento, é a mais. Quando eu diminuo, é a menos. Na porcentagem, né, além das palavrinhas-chave, a mais, aumento, juros, ágil, né? Ágil aparece mais para matemática financeira, tá? São palavrinhas-chave aí que a gente vai indicar aumento, tá? Vai ser acima. E abaixo, ou seja, para eu diminuir, temos essas palavras. Diminuir, desconto, que é a palavra que mais aparece, né? Diminuir, desconto, deságio, que mais? Tem mais. Diminuir, deságio, desconto, menos, menor, abaixo, né? Tudo que indica uma subtração, tá bom? Então, vamos lá. Esse 40%, esse 200, ele é um valor final. E aqui, ele pode ser esse 40%. Se for desconto, é a menos, e se for desconto, é a menos, e se for um aumento, é a mais, tá? Então, eu vou usar ele como desconto, tá bom? E o exercício vai vir te questionando o valor inicial. Se ele vai vir questionando o valor inicial, eu vou chamar de X. Pois bem, vamos comigo aqui. Entre todos esses valores, pessoal,
40%, 200, X, quem que é o meu 100%? É o valor final, o valor inicial ou é o desconto? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção, já falei isso hoje. E aí, quem que é meu 100%? Resposta só para mim não é suficiente, eu quero mais respostas, pessoal. Quem que é meu 100%? Meu 100% é sempre o todo. E esse todo, a gente sempre parte do início, né? Então, possivelmente o nosso... Ah, tá. Então, vamos lá. Voltou agora, pessoal? Vê se voltou. Começou do nada aqui um barulho. Mas, enfim, vamos lá. Então, nós temos aí, né, o valor inicial sendo 100%. E quando eu falar que o valor final é 200, então o valor final é 200. Só que aí, quanto que eu coloco aqui de porcentagem? Quanto que eu coloco de porcentagem? E aqui é onde o pessoal tem maior dificuldade. Aqui é onde o pessoal tem a maior dificuldade. E aí? Essa eu acho que vai ser meio a meio aí, de acertar. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Quando você chega... começou a aparecer umas respostas bacanas aí. É o 60. Porque, veja só, vamos pensar no produto. Você tem um produto lá na loja. Aí você vai comprar e ele tem 40% de desconto. Então, o valor que você vai pagar por ele corresponde a que percentual? Aos 40%? Não, você está pagando 40% de desconto. Está sobrando 60% para você pagar. E aqui, então, a gente já nota que é esse 60% que faz a diferença na nossa prova, tá bom? Porque é o 100 menos o 40, que é do desconto. Ah, professor, então se fosse o aumento, né, no salário de 40%, eu colocaria 140? Colocaria 140, tá? Se fosse aumento. Como é desconto, temos aí menos 40, chegando no 60. Ficou claro? Teve algumas respostinhas 40, que eu já imaginava, mas vejam se ficou claro. Isso, vocês sabem que é uma diferença enorme, tá bom? Então, bora lá. Como que eu faço, professor? Do mesmo jeito que a gente fez o exercício anterior, regrinha de 3. 60x igual 200 vezes 100. Só que 200 vezes 100 é 20 mil. Já tinha 3 zeros, coloco mais 2. Olha lá, multiplicar por 100, só colocar os 2 zerinhos. E aí, esse 60 que está multiplicando, passa dividindo. Vou até cortar um zerinho aqui para facilitar para a gente. Ficando 2.000 dividido por 6. E aí vai dar quebrado de novo, né? Não tem problema. 20 dividido por 6 dá 3, sobra 2, e aí vai ficar dando 3. 333,3333 e assim por diante. Tá bom? Então, temos aí, né, uma resolução de problema. Mas, agora, como sempre, eu quero montar uma situação que envolva esse problema. Então, o que vai vir na nossa situação problema? Os 40% de desconto, os 200 de valor final, e ele vai ter que questionar o valor inicial. Então, que situação que a gente pode abordar, né, falando disso? O que a gente pode abordar para estar falando disso?
Vamos colocar compras, compra de um carro, joia, legal. Nossa, Magrela, esse joia, eu não sei se é joia de tá falando de joia, mas enfim, pode ser a compra da joia também, mas obrigado. Eu pensei em joia do tipo, tudo bem, entendi. Então tá, vamos lá, eu vou falar da compra de carro, então, mas poderia ser da compra de joias. Caramba, então eu teria que falar em 200 mil, né? Então vamos lá. Após, olha isso, ó. Olha esse após, já fala muita coisa para a gente. Hein? Após conseguir um desconto de 40% por ter pago à vista, na compra de um carro, paguei por ele R$ 200.000. Eu sempre esqueço, R$ 200.000. Sendo assim, ou portanto, qual era o valor do veículo sem o desconto? E, de novo, aqui a gente poderia estar colocando o aproximado, tá bom? Então, tá aí um exercício. Deixa eu ver se ficou bom. Após conseguir um desconto de 40% por ter pago à vista na compra de um carro, paguei por ele R$ 200.000. Então, quando ele diz após, significa que a gente já saiu do início, né? A gente já está partindo lá para o final, né? Então, ele pagou um valor de 200 mil. Portanto, qual era o valor do veículo sem o desconto? Tá aí. E aí vem aquelas coisinhas que a gente poderia estar abordando, né? Qual que seria uma outra questão que ele poderia estar abordando? Qual foi o desconto? Eu também poderia estar perguntando isso para a gente. Qual foi o desconto? Então, o que você faria? Né? Você acharia que o nosso valor do carro, que era 333.333, né? Que era o valor do carro, e você pagou 200 mil. Então, quanto foi o desconto? Você faz 333.333 menos 200 mil, que já dá R$ 133.333 de desconto. Bom, então, pode estar, né? A questão pode estar trazendo esse algo a mais para nós, certo? Muito bem. Vamos ver se os exercícios 4 a 8 dizem isso. Vamos lá, 4 a 8. José comprou um carro no valor de R$ 44.900. No ato da compra, obteve um desconto de 6,5%. Dessa forma, é correto afirmar que, antes do desconto, o automóvel custava... E aí, o que vocês acharam desse exercício 4? Fizemos praticamente um plágio aí do exercício. Olha só que legal, né, pessoal? Muito, muito bacana. Exercício 5. Um barril, quando está 20% vazio, contém 48 litros a mais de quando está 60% cheio. A quantidade desse barril em litros é... exercício deve ser muito chique. E aí, como que eu monto isso daí? Isso daí dá um bug, hein, pessoal? Isso daí dá um bug. Quando ele está 20% vazio. Se ele está 20% vazio, quer dizer que ele está quantos por cento cheio? Tá? 80% cheio. Contém 48 litros a mais do que quando está 60% cheio. Então, vocês concordam que
80% cheio está aqui, no roxo, 80%. E quando está 60% cheio, ele está aqui. Concordam que essa diferença é de 48 litros. Ou seja, esses 48 litros corresponde a que percentual? A 20%. Então, 48 litros é 20%. E aí ele pergunta a capacidade do barril. A capacidade do barril é 100%. Ó, um exercício aí bem diferente, né, do que a gente está mais acostumado. Bom, vamos ver o 6 aí. Começa aqui embaixo, eu acho, né? Uma prefeitura paga adicional por tempo de serviço a 72 servidores, o que representa 60% do quadro de servidores. Pode-se concluir que o número de servidores que não recebem ainda este benefício é de... E aí a gente consegue achar. Esse daqui é aquele lá que eu, igual quando eu perguntei do desconto, né? Porque você faz 72, corresponde, né? Representa 60%. Isso é muito comum de acontecer em diversas bancas, tá, pessoal? Representa, corresponde, fiquem muito atentos quanto a isso, tá? E aí, ele pergunta os que não recebem. Você pode estar fazendo 100% e achar aqui o valor, e depois subtrair de 72, ou você pode já estar fazendo 40% direto, que vai ser a tua resposta, tá bem? Daí. No 7, um objeto de decoração passou a custar, olha lá quando a gente falou do após, passou a custar R$ 202,40, após um desconto de 8% em cima do seu valor original. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o valor do objeto sem o desconto. Olha lá, idêntico ao do carro. E, por último, foram produzidas camisetas brancas que estão sendo estampadas por Matheus. Matheus já estampou 40% do total e sabe que se estampar mais 12, terá concluído 55% do trabalho. Assim, o número de camisetas brancas foi... E aí? Vejam que esse exercício também é idêntico ao do barril. É idêntico ao do barril. Por quê? Porque para você sair de 40 para 55, você está falando de 15%. E 15% corresponde a 12 camisetas. Tá bom? E aí o 100% corresponde a X. Tá bom? Então, estão aí os nossos exercícios, do 4 ao 8. Vamos para o próximo. No próximo, a gente vai falar aí um pouquinho mais de acréscimo e decréscimo. E olha só que legal que eu já fiz para vocês. Separei do 9 ao 11 o acréscimo e do 12 ao 15 o decréscimo. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente faz nesse tipo de exercício? Vamos ver. Ó. É quando o problema questiona o valor... Deixa eu aumentar aqui. Quando o problema questiona o valor final, após um acréscimo ou decréscimo. E temos diversas formas de calcular. Uma delas é aplicar a porcentagem em cima do valor final, inicial e, por fim, adicionar, se indicar aumento, ou subtrair, se indicar a diminuição, novamente, do valor inicial. Tá bom? Então, é aquele exercício que fala, eu tenho um salário de R$ 1.500. No mês que vem, eu vou ter um aumento de 10%. Quanto que eu vou passar a ganhar? Então, ou seja, você tem que pensar que eu vou ganhar 10% a mais do que 1.500. Então, você faz 10% de 1.500, vê quanto deu, e aí depois soma com o que você já tinha. Né? Porque quando você fazer 10% de 1.500, você vai estar achando o seu aumento, não o seu valor final. Então, você está achando que você vai somar. Né? E a mesma coisa serve para o decréscimo. Tá bom? Aí. Vamos lá, vamos pegar dois números, então. Vamos pegar dois números de novo. Vamos lá, vamos colocar agora, pode ser qualquer número, porque eu vou fazer porcentagem de alguém.
e porcentagem de alguém. 1.500, valorzinho que eu tinha usado. Perfeito. E aí, um outro valor, 120. Eu vou usar 20, tá, Magali? A Magali colocou 20, a Cláudia 120, vou colocar o 20, só para a gente não ter o 120%, tá bom? Então, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu tenho, nesse tipo de exercício, um valor inicial, que é 1.500, um percentual, que é de 20%, e aí pode indicar aumento ou decréscimo. Como a gente já fez um exercício com desconto, agora eu vou fazer com acréscimo, tá? Acréscimo. Valor com acréscimo. Vamos deixar bonitinho aqui. Acréscimo. E aí o problema vem questionando o nosso valor final. Certo? Bom, então, o jeito de fazer isso que eu estava comentando com vocês era a gente achar os 20% de 1.500, ou seja, aquele valor que a gente vai ter que somar com 1.500. Então, eu faço aqui, ó, 20% de 1.500. E aqui dá para aplicar o macetinho que eu havia falado para vocês, né? O D é vezes, ó, 1.500 já tem 2 zeros. Pega os 2 zeros do 1.500 e já acorda que está com os 2 zeros da porcentagem. Ficou 20 vezes 15, né? E aí, 0 tem que ter na resposta. Vou fazer aqui até de outra cor. O 0 tem que ter na resposta. E 2 vezes 15 dá 30. Portanto, 20% de 1.500 corresponde a 300. E como a gente falou que vai ser um acréscimo, a gente tem que pegar esse 300 e somar com 1.500, porque ele é acréscimo. E aí, 1.500 mais 300, perfeito, fechou em 1.800. Resposta final. Ok? Perfeito. Então, tá aí. Bora para o próximo, vamos montar uma situação-problema. Do que a gente pode estar falando aqui agora? Nosso problema tem que ter o 1.500, devemos ter alguma coisa que tenha um acréscimo de 20%, e vai perguntar o que a gente vai ter no final. O salário mesmo? Pode ser. Então, professor, faz de massa corporal, porque eu vi um exercício assim numa prova, eu não consegui resolver, que eu não consegui entender, que era para você chegar no tanto que a pessoa tinha perdido. Mas daí falava da massa da corporal, e era sobre porcentagem. perfeito. Então, vamos pensar alguma coisa com 1.500. Pode ser 1.500 quilos ou 1.500 gramas, que é 1,5 kg. O que pesa 1.500 quilos? 1.500 quilos é 1,5 toneladas, né? 1,5 toneladas seria quase um elefante, mais ou menos, um hipopótamo. Ou 1.500 gramas, que é 1,5 kg. Né? Caminhão, é que eu queria falar de massa corporal ali para a Natália. Vamos pensar assim, vou pensar na massa corporal do elefante, só para tentar trazer para o dia a dia, tá? A massa corporal de um elefante. Vou colocar até um número aqui no meio, tá? Com 5 meses de vida é, em média, 1.500 quilogramas. Aí eu posso colocar assim. Em esse pequeno elefante
colocar o pequeno entre aspas, aumentará para 20% da sua massa. Sim. Um elefante com 6 meses terá, em média, as vírgulas tem que colocar aqui, terá em média, quantos quilogramas, ou quanto de massa corporal. Tá aí. Certo? Então, nota que eu coloco em média aqui no começo, em média no final, e não é um exercício que relaciona média, tá bem? Então, temos aí para nós. Era isso, Natália, que você queria? Apesar de eu ter colocado aumentará, talvez no exercício que você era tinha... tipo desse jeito mesmo. Aí, primeiro, ele perdeu tantos quilos, daí era no primeiro mês, daí no segundo mês, ele aumentou equivalente 3% do que ele perdeu. Era muito difícil o problema, eu não consegui nem resolver, porque primeiro ele perdeu, daí depois ele diminuiu, aí depois ele queria saber o total que ele perdeu. Daí eu me perdi, daí eu não consegui resolver. Perfeito, vai ser o que a gente vai abordar agora, então, para você não se perder mais, você e a maioria do pessoal que corre esse problema com acréscimos e decréscimos sucessivos, né? Então, o que a Natália falou para a gente, até para a gente já poder aí ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai abordar nesse novo assunto nosso, é que a gente vai ter 2, 3, 4 eu não vejo em concurso, mas poderia ter porcentagens seguidas, né? Então, se eu falasse assim de massa corporal, exatamente, vários exemplos a gente vai citar. A massa corporal, uma pessoa tinha tantos quilos, perdeu 20%, e depois ela ganhou 10% do que ela tinha. Perdeu 20, depois ganhou 10. Teve um decréscimo, depois uma sucessão. Ou se não, pega aí, vou falar de uma sucessão e depois um decréscimo, que a Luciane falou para a gente. A Black Friday, o comerciante vai lá, aumenta 10%, sei lá, aumenta 50% e dá um desconto de 50%. Não vai ser o mesmo valor, já adianto para vocês. Mas aumentou e depois reduziu. Pode falar, Magali. É que nem assim, regime, academia, você perde gordura e ganha massa. Mas Você aí perde, a gente... tipo assim, você pesa 80 em gordura, aí você perde os quilos e ganha 80 em massa. Não sei, às vezes fica igual, né? Compensa. Mas aí... Eu não sei se dá certo. Não vai dar certo nesse tipo de problema, né? Porque nesse tipo de problema a gente tem que pensar em uma coisa só. Então, por exemplo, eu dei o exemplo dos quilos, né? Fiz o regime, perdi tantos por cento do meu peso, depois ganhei tantos por cento do meu peso. Falei do meu peso, falei de duas grandezas diferentes. Quando eu falei da Black Friday, eu só falei dos reais, né? Aumentei tanto e diminuí tanto, sempre relacionando. Quando eu vou falar da massa de gordura e da massa muscular, por exemplo, eu já começo a falar de duas coisas diferentes. Mas uma coisa pode compensar a outra? Pode, mas só que nesse tipo de problema não vai acontecer, porque são duas grandezas diferentes, tá? Uma é massa muscular e a outra é massa de gordura. Tá bom? Veja se ficou claro o que eu coloquei. Olha como é legal vocês participarem. Demais essa aula de hoje. Ficou claro, Magali? Isso é importante para a gente entender quando que a gente aborda cada um, né? Então, a gente falou de um que pode aumentar, depois diminuir, falamos de um que diminui, depois aumenta. Pode ser dois que diminuam. Um exercício que eu usava muito com o pessoal há um tempo atrás, que eu sempre brincava.
falava assim, ó, um cachorro foi tomar banho e cada chacoalhão que ele dava, ele reduzia pela metade a sua quantidade de água. Depois de 2 chacoalhões, quanto de água que ele tem? E aí eu colocava na pegadinha, 0%. Em 2 chacoalhadas, ele vai perder toda a água. Colocava na alternativa A ainda para o pessoal, né? E, claro, que a maioria assinalava. Eu não vou fazer isso com vocês, mas eu já vou apontar qual é o raciocínio. Porque se eu falo que a cada chacoalhada ele perde metade, quanto que ele vai ter de água no final? Então, pensa só comigo. Quem abre o microfone aí para me ajudar? Te juro que eu não vou expor ninguém, mas é só para me ajudar na continha, rapidinho. Então, abre aí, Priscila, é isso mesmo. Abre aí que você vai fazer a conta comigo. Eu vou perguntando, você vai respondendo. Ah. Vamos lá. Então, Oi, boa noite. se ele reduz... Boa noite. Se ele reduz metade a cada chacoalhada, no começo ele tem quantos por cento de água, então, Priscila? Vamos começar assim. No começo ele tem 100%. Começo 100%. Vai reduzir na primeira chacoalhada metade. Então, ele vai para quantos por cento de água? 50%. Exatamente. Mas a cada chacoalhada ele fica com metade do que ele tem. Nesse momento ele tem 50%. Se eu reduzir pela metade... Metade de 50%, 25%. Perfeito. Muito, muito obrigado. Entende, pessoal? Então, é exatamente essa a ideia, né? Uma porcentagem relacionando com a última que aconteceu, que relaciona com a última, que relaciona com a última. É isso que a gente precisa ter. Ó, coloco aqui até no material para vocês. Cuidado. Não some porcentagens sucessivas, tá? E aí, não sei se... Eu sei que veio muito aluno aí que não teve aula comigo ainda, então eu vou aproveitar, vou pegar 3 minutinhos na nossa aula, não vou matar a aula, mas vou contar uma história para vocês que vai valer muito a pena para vocês não caírem nessa pegadinha, tá? E é uma história verídica, tá? Apesar de ser história, é verídica, tá? Eu estava fazendo... Agora já faz tempo, né? Comecei a contar essa história com 2 anos, hoje já faz... Foi 2014, já fazem 9 anos que aconteceu isso. Licença, professor. É a história do 25 de março? Oi? É a história da 25 de março? Isso, essa mesmo. Obrigada, professor. Aí, viu, gente? Como não é mentira, tá aí para provar. Mas essa história é bem... O que aconteceu? Eu fazia o mestrado na Unicamp, né? E... como era profissional, vinham gente do Brasil inteiro, até de fora do país. E a única pessoa do estado de São Paulo era eu. E eu moro em Bragança, tipo, 70 quilômetros ali de Campinas. Perfeito. E vieram 3 meninas do Espírito Santo, né? 2 de Linhares e uma de Serra, se eu não me engano. Vieram e queriam muito conhecer a tal da 25 de março. Pediram para eu levá-la, porque eu era o único que estava com carro e tudo, que conhecia. Eu falei assim, mas não quero perder a aula, tal, aquele cara nerd, né, tudo. Até que elas falaram, mas eu pago, Ítalo, a gente paga a gasolina, paga o estacionamento. Aí eu já também pensei, 3 meninas, vou passar o dia inteiro com elas, né, tal. Sou tonto, né, pessoal? Eu falei, vamos. E fomos, até paramos na Armênia, elas queriam, andar de metrô, né, porque nunca tinham andado e tal. Paramos, fomos lá para 25, chegamos, vai passando, né, nas lojas de bilheteria, até que chegou numa loja de um chinesinho de bolsa, e elas pegaram e falaram assim, foram pegar as bolsas e tinha dado, acho que 420, se eu não me engano, a conta, eu lembro que era 400 e pouco, agora eu já nem... de um conto. E daí o chinês falou assim, não, esse valor não tem desconto. Aí eu peguei e perguntei, né, mas a partir de qual valor teria desconto? Só a partir de 500. Eu, ok. E quanto o senhor dá de desconto? Ele, 20%. Todo mundo matemático ali, né? Um olhou para a cara do outro e pensou, peraí, 10% de 500 é 50, 20% de 500 é 100. Se eu comprar R$500, ele me dá 100 de desconto. Eu pago 400. Opa! Agora eu estou pagando 420. E 420, ele não dá desconto. Mas se eu gastar mais 80, eu vou pagar 400, eu vou pagar menos.
Então, as meninas foram pegar mais uma bolsa, e eu, muito gente boa, quis ajudá-lo, né, a entender esse processo. Eu falava, você tem que tabelar, então, seus percentuais, porque senão o senhor sai perdendo com isso, tá? Ele, não, não, eu sempre fiz assim, eu sempre ganhei muito dinheiro. Eu falei, não, tudo bem, mas o senhor ainda pode, né, melhorar, você pode fidelizar os clientes por conta disso e tal. E ele falou, não, se eu tirar 20%, ó, vai dar esse valor. Eu falei, não tira 20, tira outro valor. Aí ele quis somar 20% na calculadora. Então, ele tirou 20% e quis somar. Isso ia dar um valor menor. E aí, ele, cabeça dura, e eu tentando explicar ele, cabeça dura. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Coloca 30%, coloca 15%, e sempre dando um valor menor ainda. No final das contas, os meninos pegaram mais uma bolsa, ele fez essa conta, e deu um valor super abaixo, né, por conta disso. Aí as meninas perguntaram, Ita, o que você fez? Eu falei, ele não quis aceitar, eu simplesmente falei para ele ficar somando e diminuindo sempre a mesma porcentagem. Né? Eu falei, agora vocês pagam um lanche de mortadela no Mercadão e tá tudo certo, né? Brinquei com ela. Mas foi exatamente isso. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, se eu aumentar e diminuir, ou diminuir e aumentar o mesmo percentual, ele não dá o mesmo valor. Ele não dá o mesmo valor, né? Então, o que muitos acabam fazendo na Black Friday, pega e faz assim, vou aumentar 25% do produto. Então, o produto custa 100. Aí ele vai lá e aumenta 25%. Ou 50%. Vamos pensar em 50%, que é mais fácil. 50%, ele vai lá para 150. Aí ele quer dar 50% de desconto, achando que vai cair no mesmo valor. Não vai. 50% de 150, metade de 150 é 75. Viu? Então, o produto inicial valia 100. 50%, 150. Tira 50%, 75. Tá bom? Então, fiquem de olho nesses acréscimos e decréscimos sucessivos. Eu gosto de trabalhar parte por parte, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui, nos nossos exemplos, como eu gosto de estar trabalhando, tá bom? Então, vamos lá, um valorzinho e depois mais 2 para porcentagem. Coloquem aí que eu vou estar usando. R$150, vou pegar ele. 200. Então, um da Bárbara agora, vai, 600. 50, isso, 50 eu vou pegar 50%. E mais um valorzinho abaixo de, pega abaixo de 30, pelo menos, pessoal, para eu poder usar um exemplo. Se for com 0,25, tá ótimo. 25%, tá ótimo. E aí, podemos falar o seguinte. Decréscimo e acréscimo, acréscimo e decréscimo, acréscimo e acréscimo, decréscimo e decréscimo. Eu vou usar o exemplo já mais difícil, tá? Que é decréscimo e decréscimo, tá? Porque subtração é mais chata do que adição, tá? Então, como eu estou sempre aqui repartindo com vocês. Um exercício eu uso adição, outro exercício eu uso subtração, mas o conceito é sempre o mesmo, tá bom? Então, peraí, deixa aparecer as flechinhas aí para vocês. Eu vi que deu uma travada aqui, só para nos variar. Apresentação, retornar. Clique aqui para retornar. Ok. Ok. Não está aparecendo. Peraí, deixa eu tirar e a gente coloca de novo. Tirar. Achando que está travada a tela mesmo. Peraí, pessoal. Apresentação. Ok. Vou ter que fechar e abrir de novo.
Se eu cair, fiquem aí, hein? Porque eu não estou conseguindo nem... Literalmente, travou tudo. Peraí, não sai não, não sai não. Por aqui de novo, vamos ver o que acontece. Frente, compartilhar. Tá travada a minha imagem para vocês, né? Não se movimenta, né? Então, o que aconteceu? Porque eu não consigo fechar nenhum aplicativo. Não consigo nem fechar ele. Peraí que eu vou dar um Ctrl Alt Del aqui, peraí. Para nós está funcionando. Vocês estão vendo eu mexer aqui? Porque para mim a minha tela está... Vocês estão vendo a flechinha que eu fiz em azul, tudo? Acho que não, né? Não, a minha tela travou aqui. Nem sei. Peraí, deixa eu tentar. Aí, tem que sumir agora. Tem que sumir, tem que sumir, tem que sumir. Ela que está travada. Deixa eu abrir, estou dando reboot em tudo aqui. Aquela hora que é bom a gente conhecer um pouquinho de informática. Estudamento, ok. Pior que o Fábio está na outra, está fazendo live agora. Se eu espelhar errado, vai lá na live dele. Tudo certo. Pensou no meio da live aparece um negócio de matemática lá? Deixa ele doidão. Mas deu certo aqui, pessoal. Beleza? Vamos lá, então, agora sim. Então, chegamos aqui, ó, a gente escolheu o número 600, e eu vou estar escolhendo aqui, ó, um decréscimo de 50% e depois um decréscimo de 25%. E aí, vou questionar o meu valor final. Tá? E o 600 é dado como valor inicial. Bom, então, como que eu gosto de estar fazendo? Eu gosto de estar utilizando setinhas, assim, ó. Valor inicial, 600. Aí, ó, eu vou diminuir 50%, tá? Então, eu faço assim, ó, 50%. Então, tenho que fazer 50% de 600. Então, 50% de 600. 50% a gente já falou na aula de hoje, né? 50% é metade. Então, metade de 600 é 300. Mas esse 300 é o decréscimo, tá? Então, é quanto eu vou diminuir.
tá? Então, faz 600 menos 300, que dá 300. E aí, temos mais um decréscimo de 25%. Então, agora eu vou diminuir 25% de 300, que dá quanto? Vamos lá, ó. 25% de 300. Olha lá, ó. Consigo estar fazendo, cortando os 2 zerinhos do 300, com os 2 zerinhos da porcentagem. E 25 vezes 3, 75. Então, eu vou estar tirando 75, tá bom? Vou tirar 75 de quem? De 300. Então, 300 menos 75, quero 25%, dando 225 de valor final, tá? Então, notem uma coisa, pessoal, eu não diminuí 75%, tá? Uma coisa tem que ficar bem clara, eu não diminuí 75%, eu diminui 50% do primeiro valor e depois 25% do segundo valor, tá bom? Então, tá aí. E aí, eu queria, né, tá mostrando para vocês, eu queria fazer um exercício um pouco diferente agora, né? Que é, por exemplo, falar de cópia. Porque eu queria jogar uma porcentagem, não, uma unidade diária para vocês agora, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Uma folha de papel, ou uma folha, um retrato, sei lá, um retrato acho que fica melhor. Tem área de 600 centímetros quadrados. Perfeito. Porém, Ana quer diminuir, quer diminuir. Assim, ela tenta, por meio da redução em 50%. Em ou B, 50%. Se reduz daqui, se reduz em... B, 50%. Pessoal, me lembrem no final do problema de falar do D e do EN, tá? Tem diferença das duas preposições. Uma máquina, por meio de uma máquina, sua redução de 50%. Após feita essa redução, que ainda não estava a forma que gostaria. Sim, pegou este novo retrato, e fez uma nova redução de 25%. Assim, no final, o retrato
Obteve qual área? Obteve qual área? Aí. Então, nota que é um exercício que ele acaba deixando bem claro, né? Eu tinha no início 600, redução de 50%, ou seja, caiu por metade, e a partir desse novo, ou seja, depois da redução de 50, ela fez uma nova redução de 25. Então, essa segunda parte, eu até vou grifar em laranja para poder falar para vocês. Este novo retrato, ó, uma redução de 25. Então, esse novo retrato, ele só acontece depois que você fez a redução de 50%. Só depois que você passou pelo verde, você pode passar pelo laranja, né? Então, é esta forma aí que a gente acaba trabalhando. Bom? Agora, o que eu queria falar, que na hora que eu estava fazendo, eu acabei recordando, tá? Que é reduzir em, né? Ou reduzir de. Qual que é a diferença? Isso daqui é importante, vai valer a pena copiar. Vou até dar uns minutinhos ali. Redução de, sei lá, 10%. Redução em 10%. Qual que é a diferença disso, pessoal? É muita. Principalmente quanto mais longe o seu número tiver de 50, maior é essa diferença, tá? Quando você reduz de 10%, né, sua redução é de 10%, imagine que você tem um valor em 100. Tem um valor de 100. Aí você faz 10% de 100, que é 10, e você está reduzindo esse valor. 100 menos 10, o 90 é seu valor final. Que era o que a gente estava vendo até aqui, correto? Quando ele coloca a redução em 10%, né, significa o quê? Que é 10% do meu valor. Quando você faz aqui os 10% de 100 e dá 10, o 10 já é a sua resposta. Ou seja, você tem ali, vamos supor, um produto de R$100. Então, vou dar um desconto, uma redução de 10% do meu valor. Então, você reduz 10%. 10% de 100 é 10, vai valer 90. Mas se eu reduzir em 10%, é igual quando você coloca lá na sua máquina de Xerox, né? Você vai lá e coloca, eu quero reduzir em. Então, vai valer apenas aquele valor. Tá bom? Veja se ficou claro, se eu não confundi. Mas esse em pode ser uma pegadinha que aparece às vezes, né? E eu já entrei com recurso isso uma vez na Avança, tá? Então, veja se ficou claro essa partezinha aqui, que é muito importante. É diferente, né? Não entendi? Vamos lá de novo, sem problemas nenhum, né? Também não, sem problemas. Imagine aqui, opa, eu tenho aqui uma máquina de Xerox. Xerox, né? Cada um fala. Vou até deixar assim. Os dois estão certos. Olha lá, também não, sem problema. Pega uma foto aqui que tenha 100 centímetros quadrados. E aqui vai ter o botãozinho. Reduzir ou aumentar, né? Estou falando em reduzir, que fica melhor. Reduzir em 10%. E aqui vai ter reduzir de 10%.
Quando você faz, né, você clica nesse botãozinho aqui, ó, em roxo, ele vai sair 10 centímetros quadrados, né? Então, você tinha uma imagem aqui de 100. Se você reduzir em 10%, vai sair uma imagem de 10. Agora, se você vier aqui e clicar no reduzir de 10%, aí o que acontece? Ele vai reduzir 10% de 100, né? Ele não vai chegar em apenas 10%, ele só vai reduzir os 10%, é igual desconto. Você fala desconto em 10% ou você fala desconto de 10%? Você fala desconto de 10%. Então, ou seja, você vai tirar 10% de 100, que fica 90. Então, aqui vai sair um quadradinho até quase do mesmo tamanho, mas ele vai valer aí 90 centímetros quadrados. Essa que é a diferença do em e do de. O em, você chega naquele valor. O de, quando é o reduzir, você tira aquele valorzinho. Então, o de a gente tira, faz menos 10%. O em, a gente está chegando em São Paulo, a gente está chegando em Bragança, estamos chegando em Santo André. Ou seja, o em, a gente chega naquele valor. Por isso que é 10% do total de 100. Veja se essa brincadeirinha aí auxiliou. Se não auxiliou, a gente vai tentando aí. Vamos tentando achar maneiras de explicar. Eu não entendi muito bem o reduzir em. O reduzir em, né? Quando eu falo assim, por exemplo, eu vou chegar em São Paulo, né? Aonde que eu quero chegar? Em São Paulo, certo? Esse é o meu objetivo final. Vou trazer um pouco do português aqui. Então, se eu quero chegar em São Paulo, o meu valor final é São Paulo. Se eu quero chegar em 10%, então, meu valor final é 10%, né? Então, é essa grande jogada. O em, ele mostra aonde você quer chegar. Agora, o de, ele é apenas uma passagem. Reduzir em é igual... Ah, Cris, nossa, Cris, você me ajudou muito. Você me ajudou muito, Cris. Obrigado. Obrigado mesmo. O em é a mesma coisa que para. Isso daqui acho que vai salvar todo mundo. O em é como se fosse para, né? Isso, olha lá. O de é como se a gente subtraísse. E o em, a gente chega. Quer dizer, eu subtraio porque eu estou falando reduzir, porque poderia ser um aumento de 10%. Então, pode ser uma subtração ou uma adição após a multiplicação. Olha lá, agora ficou melhor, viu? Obrigado, obrigado. Devo aí a Cris que usou para, estava, né, eu tentando usar ali o português e de repente veio uma outra preposição. Ficou mais claro agora, gente? Isso é interpretação. Isso é interpretação. Nem sei se vai ter exercícios assim, tá? Mas se tiver, pessoal, me mandem foto, caso o gabarito esteja errado. Isso daqui eu tenho certeza do que eu estou falando, tá? Tenho certeza absoluta. E já vi a Avança errando. A Avança eu já vi errando, tá bom? Pode falar, Magali. Seria assim, vamos supor, um terreno que tem gramas. Aí você fala assim, eu vou aparar
só em 10%, ele apara só as laterais, assim, vamos supor, faz um corredorzinho assim em volta, um quadrado. Aí depois você fala, não, agora eu quero reduzir, eu quero 10%, eu quero... Sabe? Eu Aí ele quero vai ficar cortar a só com grama. 10% da grama, isso. Tipo assim, primeiro ele faz, ele reduz em 10, aí ele corta só as laterais da grama, né? Deixa uma calçada. Não, aí ele Não corta seria isso? bastante. O reduzir em 10%, se a gente pensasse no terreno, é exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Aqui está meu terreno, que vale 100. Quando eu reduzo em 10%, ó, eu até tiro as laterais, só que ele vai ficar bem pequenininho, eu vou ficar com pouquinha grama. Antes eu tinha Isso. 100 de grama, agora ele fica só 10. Agora, Isso. se eu usar o D, aí é bem pouco, porque eu vou ficar com 90 de grama. Eu tinha 100, agora eu fico com 90. Isso. Aí ele cortou bem mais. Exatamente, mas a mesma coisa. É que daí não tem como aumentar em 10%, né? Suprir em 10%. Aí vai dar na mesma coisa. Aí é a mesma coisa. Agora, o reduzir tem diferença. Infelizmente. Por que tem diferença? É a mesma coisa o português. Chegar de São Paulo ou chegar em São Paulo tem diferença? Eu chego em São Paulo, eu estou chegando no meu final. Quando eu cheguei de São Paulo, é porque eu saí de São Paulo para chegar em algum lugar. Então, é isso que funciona aqui. Tá? O N e o D, eles só são diferentes na parte do reduzir. Tá? Na parte do aumentar, eles são iguais. Aumentei em 10%, aumento de 10%, aí, né, não tem problema. Tá aí. Agora eu vou falar de gráficos e tabelas, para depois a gente matar a parte de juros. O gráfico de tabelas, pessoal, a gente tem que ficar só atento a uma coisa. Se eu chegasse aqui, eu sempre faço essa pergunta, né, e falo muito quando vem essas questões nas provas, eu falo muito nas lives. O que é maior, 10% ou 80%? Não sei, não sei. Não posso falar, porque toda vez que se relaciona a porcentagem, é porcentagem de alguma coisa. Então, você precisa me falar do que é esses 10% e do que é esses 80%. Porque se eu chego para você e falar assim, ó, é 10% do valor de uma Ferrari. E falar que é 80% do preço de uma lata de refrigerante, qual que vale mais em valor monetário? Os 10% de uma Ferrari, com certeza. Se eu chego para vocês e falo, você prefere ter 10% ou 80% de desconto? Eu falo, depende do que eu vou comprar. Às vezes eu vou querer pegar uma coisa de R$1.000, ter R$100 de desconto. Boa. Agora, se eu vou comprar uma coisa de 10 mil, né, é melhor eu usar o desconto de 80%, que daí vai dar 8 mil. Então, ou seja, varia muito. E é isso que eu quero que fique muito claro para vocês. Tá? Porque, normalmente, os exercícios acabam trazendo gráficos assim, ó. Sei lá, vou usar vacinas e não vacinados, porque daí eu posso usar faixa etária. Vou usar assim, vacinados. Vacinados. E aí você pode usar ou faixa etária, podemos usar faixa etária ou urbano e rural, tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui urbano e rural só para a gente poder... 60%. Tanto faz.
Se eu perguntasse para você assim, quantas pessoas foram vacinadas? Eu posso falar que são 140%? Só vou trabalhar isso daqui primeiro com vocês. Eu posso falar que foram 140% de pessoas vacinadas? Não tem como ser mais de 100%, né? 100% é o seu total, é o seu limite, né? O que eu posso ter mais de 100% é uma inflação, né? Que daí mais do que dobrou. Eu tive um lucro de 200%, tudo bem. Mas pessoas, não tem como, né? Não tem como ter 140% de pessoas vacinadas. Então, ou seja, notem que já não dá para eu somar esses dois valores. Outra coisa, uma alternativa que vem muito errado, pessoal. Na zona rural, foram 20% de pessoas a mais vacinadas. Posso? Não posso. Por que que eu não posso comparar os dois? Por que que eu não posso comparar os dois mesmo? Quero que vocês falem para mim, até vou dar um minuto para vocês pensarem. Ou coloquem no chat aí. Por que mesmo que eu não posso comparar os dois? Porque cada cidade tem na urbana a população é maior, na rural é menor. Aí não dá para comparar um no outro. Isso, grandeza é diferente. Gostei muito aí da resposta. A quantidade de pessoas na zona urbana é diferente da quantidade de pessoas na zona rural. E nem sei aonde vacinou mais. Não dá para saber, porque foi 60% de quanto? 80% de quanto? Ah, se ele estiver falando talvez da cidade de São Paulo, o 60% é maior que 80%. Mas talvez se ele falasse de uma cidade do interior de Minas Gerais, o 80% vai ser maior que o 60%. E aí? Não dá para comparar. Pode falar, Magali. Isso aí está parecendo propaganda política, quando fala de porcentagem. Tal, né, tal político tem tanto porcentagem, você vai ver que está bem alta. Você induz aqueles que não têm ainda o voto, né? Você fala, vou votar naquele. Mas o índice total, que foi entrevistada 2.000 pessoas, geralmente eles nem colocam, eles só colocam que estava lá, 80% dos entrevistados. Quer dizer, só para induzir também, né? Exatamente. Perfeito. A parte política eles fazem por querer. Vocês podem notar, eu acho que talvez eles usam muito gráfico de porcentagem e notem que muitas vezes, uma hora ele usa a barra, outra hora ele usa o gráfico de linhas, que são os pontos, que vai ligando os pontos. Outra hora eles usam o gráfico de pizza. Por que que eles fazem isso? Por conta de induzir. É isso daí mesmo. Né? Então, por isso que é legal a gente saber essa leitura de gráfico, né? O que realmente representa. Tá? E aí, né, a gente ainda poderia colocar aqui, para deixar mais complicados, a parte, o que mais que eu poderia colocar em urbano e rural ali? Falei de pessoas vacinadas, o que mais que eu posso colocar? Que eu queria colocar mais um quadradinho aqui. Ah, não, já sei. São os não vacinados, né? Vacinados. Vou colocar um 40 aqui, e aqui vai ter 20. Olha lá. Outras, vou falar alternativas que viriam com toda certeza para vocês e que estariam erradas, tá? Vamos lá. Na zona rural, o número de pessoas não vacinadas é metade do que da zona urbana. Aí, pessoal, olha, 20 é metade de 40, é essa a alternativa. Errado. Não posso comparar a zona rural com a zona urbana. Ah, na zona rural, o número de pessoas vacinadas é o dobro de pessoas não vacinadas na urbana. 80 é o dobro de 40. Errado. Agora eu vou colocar uma alternativa aqui juntando as duas,
falaria que estaria certa. Sabe qual é? Mais da metade das pessoas entre urbano e rural foram vacinadas. Estaria certo? Nesse caso, estaria. Por quê? Porque nesse caso, a gente está pegando, na zona urbana, 60% foram vacinados, então foi mais da metade. Na zona rural, 80%. Ou seja, aqui tem mais da metade, aqui também tem mais da metade. Se pensar no todo, os dois vão ter mais da metade. Concordam? Faz sentido isso para vocês? É o único momento que eu posso misturar as duas. Tá? Mais da metade foram vacinados. Porque acontece em uma e também acontece em outra. Se caso aqui, ó, fosse 40%, né, aí não parecia. Se aqui fosse 40 de vacinados e 60 de não vacinados, aí eu já não posso falar isso. Porque eu não sei se esse 40% é maior que esse 80% e menos da metade da população foi vacinada. Não sei. Tá? Então, tomem um pouquinho só de cuidado, tá? Eles podem relacionar desde que os dois sejam mais do que a metade ou os dois sejam menos do que a metade, tá bom? E uma alternativa que ele poderia relacionar só um deles, né, que aí sim estaria certo, seria na zona rural, ou seja, ele está especificando que é só em um lugar. Aí ele está especificando que é só aqui. Temos quádruplo de pessoas vacinadas comparadas com as não vacinadas. Faz sentido? Porque aí a gente pensa só na zona rural, tá bem? Bom, tá aí, então, uma partezinha para a gente trabalhar com gráficos. E agora, por fim, os juros, né? Os juros simples. Lembra que juros é sempre um acréscimo, né, do valor investido ou emprestado. E esse valor que a gente fala que é investido ou emprestado, a gente chama ele de capital, né? O nosso Czinho aqui é o capital. Então, ele é o que você investe ou o que você empresta. Aí temos o I, né? O que é o I? O I é a nossa taxa, ela vem em porcentagem. Temos o T, que é o tempo, indica dias, meses e anos. J é os juros e M é o montante. O montante nada mais é do que o valor final, né? Ou seja, aquele valor que foi emprestado mais os juros, né? Ele mostra aqui na formulazinha. O que a gente tem que ficar muito atento, né? O que a gente tem que ficar muito atento? Aqui, no I e no T, tá bom? Porque no I, a gente tem ali o percentual, que é ao, e aí tem esse xizinho, porque ele pode ser ao dia, ao ano, ao mês, e o tempo a mesma coisa. Só que quando o enunciado quer ser chato, pessoal, eles usam o quê? Eles colocam, por exemplo, 10% ao mês, e aqui eles colocam um tempo de 5 anos. E aí você tem que ficar muito atento, porque você vai ter que converter uma das unidades, tá bom? Ou você converte de meses para anos, ou converte de ano para meses, tá certo? Sempre lembrando que um ano tem 12 meses. E se precisar trabalhar com dias, na matemática financeira, um mês tem 30 dias, tá bom? E um ano, 360 dias. Eu sei que não é isso, tá? Mas para matemática financeira, para fim de cálculos, a gente faz dessa maneira, tá bom? Então, tá aí
Aí eu vim trazendo aqui para vocês, né, um exercício que pergunte os juros, né, um exemplo para 5 perguntas, aqui, ó, juros. Então, eu vou usar um exemplo para 5 perguntas, tá? E vou mostrar para vocês como que a gente calcula em cada um deles. Então, vamos pensar assim. Um capital de 80, uma taxa de 5% ao mês durante 10 meses. Tá? E vou calcular tudo aqui para a gente. Começando a calcular os juros, tá? Vou começar calculando os juros aqui. Juros. Capital é 80, então, JCIT. Capital é 80. A taxa, 5 por 100. Então, não esqueçam do 100 aqui embaixo, não esqueçam da porcentagem, tá? E o tempo de 10 meses. Aí, fazemos aqui, cortamos um zero de cima com zero embaixo, um zero em cima com zero embaixo. Ficou 8 vezes 5, que é 40. Então, vamos ter R$40 de juros, tá? De juros simples. Então, é aplicação ali de fórmula. Tanto que quando você vem aqui para o montante a gente teria 2 formas de achar, tá? Se você já achou os juros, já sabe a fórmula do JCIT, talvez essa seja bacana, tá? Porque o montante, que nem eu havia falado, é os juros mais o capital. Se você já achou que os juros é 40, e a gente sabe que o capital é 80, então no final vão ser 120. É uma forma. Porém, se você ainda não achou os juros e quer usar essa fórmula aqui, ó, montante igual capital vezes 1 mais IT, manda bala, tá? Porque dá certo também. Vamos ver só. Montante igual. Capital era 80. A taxa era 5% e o tempo de 10 meses. Aí ficamos. 5 vezes 10 dá 50, e 50 dividido por 100 dá meio. Então, vai ficar 1 mais meio, que é 1,5. E 80 vezes 1,5, 120. Tá vendo? Bate o resultado aqui para nós. Então, estou mostrando o jeito que a gente faz. E o capital, deixa eu só ver se tem. E o tempo e a taxa, né? Fazendo pergunta de todos aqui. Então, vamos para o capital, eu vou usar a fórmula do montante, tá? Porque eu acho que é a mais chatinha. Capital vezes 1 mais I vezes T. Então, você pega lá o montante, que é o valor final, de 120. A taxa de 5% ao mês e o tempo de 10 meses. Então, 120, capital vezes 5 por 10 dá 50, dividido por 100 dá meio, fica 1,5. E, por fim, 120 dividido por 1,5, que dá 80. Essa é uma forma aí de estar achando o capital a partir do montante. E a outra era a gente estar fazendo juros igual JCIT. Aí são os exercícios que ele te dá os juros, que é 40. E aí você monta dessa forma. Bom, e aí você vai chegar no capital igual a R$80. E temos quando ele pergunta o tempo. Então, vou usar o JCIT aqui. Mesmos valores. Juros, era 40, né? Capital, 80. Taxa, 5%. E aqui achar o tempo. Então, vejam só. Vou fazer aqui, ó. 80 vezes 5 é 400, dividido por 100. Dá para
cortar os zerinhos, e aí ficou 40 igual 4t. E aí o 4 que está multiplicando passa dividindo. Isso daqui vai dar um tempo igual a 10 meses. E, por fim, achar a taxa. Então, vou usar a mesma coisa aqui, ó. JCIT. Você tem os juros de 40, um capital de 80, uma taxa que você não sabe, um tempo de 10. E esse que é o mais complicado aí da gente tem que tomar cuidado no finalzinho. Ó. Porque 80 vezes 10 é 800. E aí, o que nós temos aqui? O 800 que está multiplicando, ele passa dividindo. E quando a gente faz essa conta, a gente tem 800 cabe no 40? Não. Então, coloca zero, cabe zero vezes, coloca a vírgula, acrescenta o zero. Ficou 400. Aí, 800 cabe no 400? Ainda não. Então, coloca um zero e acrescenta mais um zero lá. 800 cabe no 4.000? Cabe 5 vezes. Então, nosso I é igual a 0,05. Está correto. Mas muitas vezes a sua resposta vem em porcentagem. E aí, para você sair do número decimal e ir para a porcentagem, você tem que multiplicar por 100. Você tem que voltar. Então, 5%. Tá bem? Então, só para achar a taxa, que eu acho que são os exercícios aí um pouquinho mais chatos, por causa que é no final. De restante, o que eu aconselho? Você sempre colocar, vamos pegar um exercício lá, sem ver do que vai se tratar, para mostrar para vocês como que eu identifico. 30 e poucos. Chegou em 35, sei lá. Em uma situação em que um servidor da Câmara pede emprestado R$ 2.600. Opa, se ele pediu emprestado, quer dizer que é um empréstimo, é o capital. O capital é de 2.600. A juros simples com uma taxa de 2,5% ao mês. Então, a taxa é 2,5% ao mês. O montante da dívida ficou 3.250. O montante 3.250. Baseado nessas informações, é possível afirmar que, em meses, então ele pergunta o tempo. O servidor quitou esta dívida em tantos meses. Eu gosto de fazer assim, pegar os dados, colocar ali, porque aí você vai para as fórmulas. E aí você tem dois jeitos de fazer. Uma fórmula só. Por que uma fórmula só, professor? Porque nota que de todos os dados que ele poderia dar sobre os juros, qual foi a única letra que ele não usou, que ele não pergunta e também ele não deu? O J. Então, eu pego uma fórmula que não tem o J. Né? No caso, seria essa. Mas, se caso você preferisse, teria dois passos. Você faz aqui que os juros é o montante menos o capital, né? Na verdade, você teria, vou pegar a fórmula lá que eu tenho, montante igual capital mais juros, e daqui você consegue achar o nosso J. Achado o nosso J, você parte para o JCIT. E aí você tem, agora você tem o J, tem o capital e tem a taxa, consegue achar o tempo. E aqui você também tinha tudo isso, perguntava o tempo. É dessa forma que eu costumo estar utilizando aí a porcentagem, tá? Pego ali, faço a tabelinha dos dados que eu tenho e analiso qual que seria a melhor forma de eu estar utilizando. Tá certo? Dúvidas?
Então, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês na noite de hoje. Eu achei uma aula bem bacana, bem produtiva. Vocês participaram bastante também, assim que a gente gosta. Tá bom? Leva nós para comprar as bolsas agora, né? Para conseguir esse super desconto. Mas muito legal. Foi muito bom mesmo estar com vocês essa noite, mais uma vez. Não deixem de praticar. Sexta-feira eu solto após a aula ali para vocês, como sempre. Pratiquem, porque, né, a Luciane conheceu outra matemática. É assim que eu quero, né? É assim que eu vejo vocês começarem a entender os enunciados, começarem a separar as situações dos problemas que a gente começou já a ver, falar, será que não dá plágio? Quando vocês falaram isso, meu olho começou a brilhar, né, porque é isso que eu quero que vocês entendam. Os problemas, praticamente, né, eles se diferem muito pouco, né, eles se diferem muito pouco. Só que em juros, tudo bem, em juros a gente vai ter aqui 5 questões diferentes de juros, né, porque só tem 5 coisas para ele perguntar. Tirando a de juros, a gente viu uma que fala de gráfico, 2, 3, 4, 5, 6 questões só de porcentagem. Tem 6 questões para ele te cobrar no concurso. Então, é só a gente ali assimilar os problemas, tá bom? Então, gente, muito obrigado, tá? Mais uma vez, uma excelente noite para vocês. Qualquer coisa, eu sigo à disposição, qualquer dúvida, estou aí. Continuem participando muito do grupo, tá? Vi que vocês têm participado e continuem, eu sempre estou de olho, tá? Por mais que eu não fale nada, estou ali de olho, vendo alguém responder, vendo se está certo, o que acaba auxiliando, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.